Olá, queridos, tudo bem? Bom dia. Vamos à aula de vez, mais uma aula, né? Hoje nós veremos o capítulo 2, que são cenas do cotidiano. Faremos a leitura do texto Mexeriqueira e Flor. A leitura está lá nas páginas 96 e 97, para que vocês façam a leitura comigo, né? Vocês aí nas suas casas, fazendo o acompanhamento para que haja maior compreensão das informações. E em seguida farão a atividade da página 98 e as questões são de 1 a 5. Vamos lá? Queridos, nós temos aqui para introduzir o que vem a seguir. Olívia mostra ao pai um caroço de mexerica. Que relação pode existir entre esse fato e o título da crônica? Que reação você acha que o pai tem ao vê-la com esse caroço na mão? Como você imagina que o texto se desenvolve? Leia a crônica para saber. Então, amados, esse texto trata-se de uma crônica, né? Esse gênero textual, ele traz informações do cotidiano e muitas vezes nos traz também uma reflexão acerca de assuntos que são simples do dia a dia, mas que nos traz alguma informação a mais, algum pensamento desperto, alguma reflexão, tá bem? Então vamos lá entender e também já pensando que um caroço de mexerica vai despertar, né? Despertou no cronista, o que ele nos traz aí de informação em relação a algo tão comum, simples, né? Do dia a dia. Então vamos lá. Mexeriqueira e flor. Olívia vem correndo. Para na minha frente. Mostra o caroço de mexerica e faz a pergunta favorita de seus 2 anos e meio de vida. Papai, o que é isso? Quase sem tirar os olhos do jornal, com essa displicência. Amados, nós podemos consultar o nosso glossário. Então, displicência nada mais é do que falta de empenho ou cuidado ao realizar uma atividade. Então, o pai foi totalmente displicente, da qual vou me arrepender muito quando ela for grande e já tiver suas próprias respostas. Digo, é um caroço. Olívia, porém, continua ali, ansiosa, olhando para o caroço, olhando para mim. Óbvio, caroço não significa nada e ela quer, ou melhor, precisa saber que diabo de bolinha é aquela que estava dentro da fruta. Abaixo o iPad. Explico que se a gente puser aquele caroço num vaso, nasce uma planta e a outra planta vira uma árvore e a árvore dá um monte de mexerica, como um céu nublado se abrindo ao sol em enfeito. Time-lapse. A curiosidade. Vamos ver o significado dessa expressão, meus amados. Técnica de criação de vídeo, tomando-se por base fotos que, organizadas em sequências de 24 ou 30 por segundo, produzem um efeito de aceleração no movimento. Se fosse um vídeo, tá bom? Nos slides. A curiosidade dá lugar ao deslumbre. O que é deslumbre? Encantamento, admiração. Papai, vamos plantar o caroço? Vamos plantar o caroço? Vamos plantar o caroço? Vamos plantar o caroço? Saímos para o jardim. Enfiamos o caroço no pequeno vaso amarelo, onde jazem. O que significa jazem? Estar ou parecer morto. Os restos semi-mumificados de uma violeta. E só me dou conta da encrenca em que me meti quando, de volta ao sofá, vejo minha filha acocorada. O que significa acocorada? Agachada, apoiando sobre os calcanhares. Imóvel. Lá fora. Olívia, o que você está fazendo aí? Esperando a árvore?
Explico que não é assim, que demora, que a gente tem que regar e aguardar uns dias. Mas a minha surpresa, calma, aliás, a minha suposta calma esconde uma ponta de pânico. E se essa semente não brotar? Será sem dúvida a maior frustração daqueles 30 meses de vida. Ao deitar a cabeça no travesseiro, relembro minhas palavras com um eco bíblico. Se a gente puser o caroço no vaso, nasce uma árvore. Ore, ore. São dias de angústia na alameda dos araçás, perdão. São dias de angústia na alameda dos araçás. A cada manhã, Olivia me faz ir direto do berço ao jardim. Voltando da escola, a primeira parada é o vaso amarelo. Pegamos juntos. Olhamos a terra de perto por minutos a fio. Ela metralha perguntas. Que tamanho terá a árvore? Vai poder comer mexerica antes do almoço? Vai poder levar mexerica para a escola? Respondo sem olhá-la no olho. Na terceira noite de tribulação é um sofrimento causado por um acontecimento desagradável, por uma aflição. Proponho à minha mulher um esquema fraudulento. Opa, o que é fraudulento? Realizado por meio de fraude, de forma desonesta. Mentirosa, né? Compramos uma muda. Plantamos na madrugada. Ou arrumamos logo uma mexeriqueira em flor, cheia de frutas, já com balanço e casa na árvore. A Júlia só me faz uma pergunta. Caso a semente não germine, será que é a Olivia quem não vai aguentar a frustração? Brigo com Júlia. Critico sua psicanálise de botequim e viro para o lado ciente que ela tem toda a razão. Percebo que, desde o apito inicial de Brasil e Alemanha, não há acalento nenhuma esperança. De lá para cá, foi tudo 7-1. 7-1 na política, 7-1 na economia, onde não tem lama, é deserto. Uma aridez total. E de uma hora para a outra, essa semente que vai virar planta, que vai virar árvore, que vai dar um monte de mexerica, ou não vai? Na quarta manhã, nem tenho coragem de ir lá fora. Abro a porta e deixo a Olivia sair correndo. Engulo a seco. Então, ouço seus gritos de euforia. Vou apressado até o vaso amarelo, ao lado dos despojos. O que é esse nominho? Significa algo que caiu ou foi arrancado com as folhas de uma planta. Da Violeta nasceu. Os despojos da Violeta nasceu. Tímida e espalhafatosa, que chama a atenção. Espalhafatosa é que chama a atenção. Uma Maria sem vergonha. Papai, você plantou uma flor. Você plantou uma flor. Você plantou uma flor. Olivia abraça a minha perna, dá uns pulos pela grama, depois segue para a sala, com passos decididos, para cuidar de outros assuntos. Olha que interessante. O desfecho dessa crônica foi altamente interessante, enigmático, né? E tão regado de sentimentos, e tão assim que nos desperta essa sensibilidade para as coisas cotidianas, simples, mas que nos são apresentadas com um olhar de uma criança, de um desejo, de uma esperança. E no outro lado, na ponta, estão os pais ansiosos, preocupados. Então, é uma cena do cotidiano e é muito interessante. Gostaria que vocês lessem novamente. Nós temos aqui um pouquinho sobre o cronista, tá bom? Filho de cronista. Cronista é Antônio Prata, conhecido como Pratinha, nasceu em São Paulo em 1977, filho do escritor Mário Prata. E seguiu a carreira de cronista a exemplo de seu pai. Dentre seus 10 livros publicados, 2 são de crônica, que é o Meio Intelectual, Meio de Esquerda, de 2010,
e 30 e poucos, de 2016. Também publicou 2 livros infantis, Felizes para Sempre, em 2013, e Jacaré, Não, de 2016. E no início da carreira, livros de conto como O Inferno Atrás da Pia, de 2004. Antônio Prata também colaborou com a produção de roteiros para telenovelas como Avenida Brasil, de 2012, e A Regra do Jogo, de 2015. Muito bacana o texto. Agora vamos às questões? Antes de iniciarmos as questões, aqui algumas informações. O tom da crônica está ligado à intenção comunicativa do cronista. Um mesmo fato pode inspirar um texto humorístico, realista, dramático, reflexivo, soturno e etc. Assim, se o autor pretende enfatizar o humor da situação, é possível, por exemplo, produzir uma situação final inesperada. As crônicas costumam ser publicadas em colunas fixas, em revistas e jornais impressos, ou online. Por isso, é comum o cronista usar um tom de conversa e fazer referência a mensagens enviadas a ele. Verdade, a gente durante a leitura percebeu que é um bate-papo, é um texto bem leve, né? Que a gente consegue ficar bem próximo do que ele está relatando, nos contando. Então vamos às questões para entender o texto. 1. As hipóteses levantadas sobre a crônica se afirmam ou se confirmam após a leitura. Antes de nós iniciarmos a leitura, houve lá alguns questionamentos. Então vocês vão responder aí se confirmam após a leitura esses questionamentos que foram feitos. 2. No início da crônica, como o pai reage ao questionamento da filha, porque ele pode se arrepender de ter reagido assim quando ela tiver crescido. Bem tranquilo, vocês vão encontrar logo nos primeiros parágrafos essa informação. Terceira questão. Após plantar o caroço de mexerica, o pai percebe que está em uma encrenca. O que o preocupa a princípio e por que essa preocupação se intensifica? Também percebemos no início do texto todas essas informações. Então é só voltar e colocar as respostas. 4. Nos dias seguintes, Olivia faz perguntas sobre a mexeriqueira ao pai, que responde aos questionamentos, abre aspas, sem olhá-la no olho, fecha aspas. Por quê? Por que ele respondeu dessa forma? Quinta questão. No sexto parágrafo, então você vai especificamente para o sexto parágrafo para responder os questionamentos. O pai propõe à esposa que enganem a filha. Foi isso mesmo. Item A. Ao responder à proposta dele, a esposa faz uma pergunta. Que a afirmação está implícita nessa pergunta e o que ele pensa sobre essa afirmação. Então você vai lá no parágrafo 6º, observa essa informação e responde a essas duas perguntas. Qual a afirmação que está implícita no lugar da pergunta, né? Nessa pergunta, na pergunta que foi feita, e também o que ele pensa sobre aquela informação, aquela afirmação. B. Que justificativas ele apresenta para se sentir dessa forma? Ele também apresentou justificativas, então você vai e coloca aí, tá bom? No item B dá 5, 6. Aliás, item C. Qual é o desfecho da situação vivida por pai e filha? O desfecho é o final, né? É o que, como se resolveu aquela situação. D. Pode-se dizer que o desfecho foi satisfatório para Olivia? Sim ou não? E justifica. E. Releia a última sentença do parágrafo, a última informação. Com base nela, pode-se supor que a preocupação do pai com a frustração de Olivia fosse exagerada? Sim ou não? E o porquê? Bem interpretativa esse item, está bem? Tranquilamente vocês conseguirão responder. Qualquer dúvida, volta ao texto. E vamos refletir. Seja um girassol. Por que um girassol, professora? Vamos pensar um pouquinho. Girassol é uma rosa, né? Uma flor belíssima que está sempre voltada para o sol. Então, volte-se para o que te faz sentir bem. Contagie o mundo com a sua luz. Fique de pé a cada amanhecer. Amados, sejam luz. E não há luz maior na nossa vida do que a presença de Deus. Que essa luz forte, que essa luz de um bem,
de um amor inenarrável. Então recebam o meu abraço carinhoso. Fiquem com Deus. Ah, não esqueçam de ver a atividade devidamente respondida e com cabeçalho impecável, tá bem? Um abraço e até a próxima aula.